92.1 Jornal da Moderna. E hoje na coluna Capital, o economista Flauzino Antunes fala sobre o novo auxílio emergencial que tem gerado debates no Congresso e também na sociedade brasileira. Boa tarde, Flauzino. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Moderna FM. Estamos aí com mais uma coluna Capital. Quais são os detalhes da PEC que pode viabilizar o novo auxílio? Elas são benéficas para a população? O governo federal apresentou a PEC 186 já no ano de 2019, né? Quer dizer, o ano de 2020, desculpe. E ela vem com uma questão importante, né? Que é o momento que a gente está atravessando, o momento que a gente está vendo a população brasileira sofrer. Temos aí a marca de 250 mil mortes, vimos o PIB caindo o ano passado, em torno de 4%, é a projeção, e precisamos retomar a economia, né? Então, uma das coisas que foi benéfica para a população e que segurou a economia ao mesmo tempo foi o auxílio emergencial, né? Então, o auxílio emergencial, aquele mais robusto, aquele de R$600, e que durante a eleição, por questões políticas e outras coisas mais aí, na questão econômica do Guedes, foi reduzido por R$300 até dezembro. Agora nós já estamos quase em março e a população, a economia, a sociedade pede o auxílio emergencial novamente, mas não seria naquele termo, naquela condição de R$200, que eu acho que isso aí não resolve. Então, muito fala em um auxílio entre R$200 e R$300. O governo ele teria condições de pagar um valor maior? Vamos partir pelo ponto principal. Se é para ser um auxílio, é para dar condições de vida e aquecer a economia, teria que ser no mínimo de R$600, ou naquele padrão que a gente já viu no início do ano passado. Porque o botijão de gás está em torno de R$100. As passagens de ônibus subiram. A gasolina está, em média, R$5. O preço do arroz não abaixa, né? Dependendo das localidades, está acima de R$20. Óleo de cozinha, óleo de soja, está caro, né? Então, o custo de vida do brasileiro está muito alto. Teve aumento dos aluguéis, várias coisas que aconteceram, que R$200 não vai dar nem para comprar o básico, né? Então, a inflação está muito alta, a gente já tratou isso aí na última coluna, na alta dos alimentos, então isso não vai resolver. Daí vamos para uma questão fiscalista, uma questão do orçamento da União. Nesse momento não dá para o governo ser assim tão radical, tão ideologicamente fechado, no ponto de vista de que tem que buscar o teto do gasto, tem que buscar o equilíbrio fiscal. Nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento de pandemia. Então, ser um fiscalista vai acabar sendo colocar em risco a própria economia brasileira. Então, e tem condições, eu quero deixar bem claro, tem condições do governo federal em bancar R$600 para todos igual foi no último período. E para a mesma quantidade, porque assim, de pessoas, eles querem reduzir ainda o número de pessoas beneficiadas, né? Só que a crise aumentou, o desemprego aumentou, nós estamos indo para 40 milhões de pessoas desempregadas. Então você tem que aumentar o número de pessoas. Então, a auxílio emergencial é fundamental e tem recurso. Agora, só não pode ficar fazendo o cumprimento à risca de uma realidade que não se está mais, que é de um rigor fiscal, né, de você gastar menos do que você arrecada. E ainda mais, você tem um teto do gasto que proíbe você fazer um gasto de devolução do imposto para a própria população. Isso é um absurdo. Flauzino, por que um corte tão grande? Antes o auxílio, né, a primeira parcela dele foi dada a 60 milhões de pessoas. Agora se fala em 30, né, reduzir pela metade. Por que o governo quer fazer esse corte tão grande? Porque não está conectado com a realidade. O que eu estou tentando mostrar que existe uma ideologia econômica
do governo Bolsonaro e está capitaneada pelo Guedes, na qual se busca gastar menos com o povo, gastar menos com a população. Então, eles querem reduzir o valor e reduzir a quantidade de pessoas. E isso colocando, um arroxo fiscal, é uma austeridade, é um cumprimento de um rigor fiscal muito grande, sem um compromisso social. O que é pior nessa PEC é que ele faz uma chantagem com a população, com a sociedade brasileira, falando o seguinte: tudo bem, eu vou dar para menos pessoas, com menos valor, né, de 200 ou 300 reais, mas também nessa PEC eu vou deixar de gastar com saúde e com educação. Bruno e ouvintes, não gastar com saúde nesse momento é um absurdo. Nós temos que investir mais em construção de UTI mais rápido possível. É dar mais recurso para a saúde, para que você tenha mais enfermeiros, mais médicos, mais agentes comunitários da saúde, para evitar que a pandemia se alastre, que a gente diminua o número de transmissão, que a gente consiga ter a vacina, comprar a vacina, e que a gente consiga vacinar todo mundo o mais rápido possível. A gente tem o SUS para isso. A gente tinha que injetar mais recursos para o SUS e não cortar. Você tem a educação, que já foi precarizada no ano passado, porque várias escolas públicas não tinham condição de internet, não tinham condições de ter aula virtual, e obrigar os alunos a irem para a escola, porque teve corte na educação, é um absurdo, é colocar mais crianças em risco. Os profissionais, os professores, os diretores, as merendeiras, tudo em contágio. Então, a gente não pode ficar nesse sequestro, nessa chantagem, porque o Guedes acha que se eu vou aumentar o gasto com auxílio emergencial, eu vou ter que cortar de outro lugar. Isso é um absurdo. Isso aí é ser muito financeiro, é muito frio. É só pensar em números e não pensar nas pessoas. Quando você está num governo federal, você tem que pensar primeiro nas pessoas que você, nos brasileiros, no nosso povo. Seja ele trabalhadores, empresários, agricultores, nós temos que pensar nesse conjunto da sociedade. Então, essa PEC 186, ela não vem para ajudar, ela vem mais para atrapalhar do que para resolver o problema. E tem se falado também que uma das condições para o aumento do auxílio é o congelamento dos salários dos servidores. Se isso se concretizar, qual seria o impacto? O impacto é zero. Qual que é o objetivo disso? É que você injete mais recurso naqueles consumidores potenciais. Então, as pessoas que estão desempregadas e estão sem renda, na hora que recebem uma renda satisfatória, eles vão para o mercado, eles vão comprar, eles vão na sua lojinha pagar as suas contas e vai movimentar a economia, fazendo com que daí os empresários tenham recurso de recontratar as pessoas. Então, se de um lado você injeta recurso na economia, devolvendo o imposto já recolhido do governo federal sobre a sociedade, você retribui, e na outra ponta da balança, você corta salário de servidores, você não vai ter o objetivo, que é aquecimento da economia. Você fica zero no aquecimento e o Brasil não cresce. Você teria que manter os salários dos trabalhadores do serviço público, que estão com renda e vão consumir também, com as pessoas que estão desempregadas, que vão receber o auxílio, que vão consumir também. Somando os dois lados no consumo, você puxa a economia. Então, você cortar de um lado e dar do outro, e mesmo que seja pouco, você tem um efeito zero, um anula o outro. Flauzino, queria agradecer pela sua participação aqui em mais uma Coluna Capital e deixo o espaço livre para você, para as suas últimas considerações, seus agradecimentos. Então, ontem eu participei junto com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, né, e a gente discutiu que essa PEC 186 precisa ser melhor repensada. A gente precisa pensar com mais
calma as outras questões de orçamento, né, como o teto do gasto, que não deixa se investir mais em saúde e educação, o corte que essa PEC traz para os estados e municípios, porque eles queriam anular a retribuição da Lei Candir, né, quando você suspende o ICMS de exportação, por exemplo, de soja ou de todas as commodities, os estados e municípios recebem um ressarcimento do governo federal. E isso eles queriam acabar, isso ia prejudicar ainda mais os municípios. Então, temos muita coisa para discutir e queríamos fatiar, né, isso daí de uma forma mais contundente, que o auxílio emergencial corra em paralelo, corra solto e em valores maiores. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma que seja melhor para o Brasil, melhor para o povo brasileiro, para a economia, porque a gente precisa, além de salvar a economia, a gente precisa ter um auxílio emergencial e vacina para todos nesse momento. Esse é o nosso recado da coluna. Siga a minha página no YouTube, né? youtube.com/Flauzino Antunes, e vamos conversando aí para a próxima quinta-feira estarmos juntos numa nova Coluna Capital. Com certeza, Flauzino, agradeço muito a sua presença em mais uma Coluna Capital e tenho certeza, aliás, que as pessoas ficam mais esclarecidas com suas explicações aqui sobre as questões econômicas do Brasil. Muito obrigado, viu? Eu agradeço à Rádio Moderna FM, a você, Bruno, e todos os ouvintes. Até a próxima quinta. 92.1 Jornal da Moderna.